Oi, gente, tudo bem? A gente resolveu, né, eu e a Fabiane, nós resolvemos que seria legal gravar a aula, já que o Caio não pôde estar presente, ele sempre é presente, e também para quem quiser assistir depois, quem não pôde assistir, ou quem quiser rever, enfim, fica a critério de vocês. A nossa segunda aula, né, de José, a primeira foi a Nani que deu, foi sobre como que ele foi criado, foi sobre o processo dele ser um milagre, já que a mãe dele era estéril, foi como foi criado no coração dele as promessas de Deus para a vida dele, de acordo com os sonhos que Deus tinha dado para ele, que eram os sonhos de que tanto os irmãos quanto os astros e tudo mais iriam se curvar diante dele, como uma forma de mostrar que ele seria poderoso, fazendo com que ocorresse aquele sentimento de ciúme nos irmãos, desde quando ele nasceu, né? Porque o pai sempre amou muito ele, sempre privilegiou ele de algumas coisas. Então ele teve estudo, ele teve roupas caras, diferente dos irmãos. Então, no final de tudo, nessa primeira parte, ele foi lançado num poço, numa cisterna. Ele foi vendido como escravo aos homens que iam para o Egito. E lá no Egito, ele começou a trabalhar com Potifar, que era um homem muito poderoso, muito próximo do faraó, que era o grande rei lá do Egito, né? Que era o governante, quem realmente comandava aquele país. E o nome dessa lição é José nos planos de Deus. Porque agora a gente vai ver que ocorrem situações em que José, ele vai parecer que Deus esqueceu dele. Vai parecer que tudo aquilo que Deus sonhou para ele, como eu havia falado, né, sobre o poder, sobre todo lugar que Deus iria colocar ele, parece que tudo isso tinha se esquecido pelo fato de dificuldades terem aparecido. Então José, ele vai preso. Na última lição a gente viu por que a mulher do faraó ela deu em cima dele e ele fugiu e ela simplesmente colocou a culpa nele. E Potifar, que era esposo dela, ficou muito triste porque ele realmente confiava no José. Ele foi um escravo muito especial porque ele era um escravo inteligente. Então Potifar, ele realmente ficou próximo dele, fez dele um escravo que comandasse algumas coisas, que tivesse alguns privilégios de acordo com diferente dos outros escravos. E isso tudo fez com que ele fosse para a prisão. E é muito, assim, engraçado e legal também a gente perceber que José em nenhum momento reclama dessa prisão. Em nenhum momento ele diz, poxa Deus, o Senhor me fez sonhar aquelas coisas e olha onde eu tô. Porque ele entende, ele sabe, ou às vezes ele nem entende nem sabe, mas ele confia de que tudo está nos planos de Deus. Mesmo que para ele não esteja fazendo sentido. E é assim também na nossa vida. Então, o que acontece? Lá na prisão, ele conhece duas pessoas. Ele conhece o padeiro e ele conhece o copeiro. E eles dois, eles têm sonhos. E José pergunta para ele se ele pode interpretar. E ele interpreta o sonho. Do copeiro, era que ele iria voltar a trabalhar para Faraó. E do padeiro, que ele iria morrer. E aconteceu exatamente isso. O padeiro, de algumas semanas depois, ele morreu. E o copeiro voltou a trabalhar para o Faraó. E José falou, por favor, lembra de mim, quando estiver lá, lembra de mim, lembra que eu interpretei seu sonho, lembra que eu tô aqui, que eu sou uma pessoa útil, que eu tô aqui injustamente, enfim. Só que o copeiro não lembrou. Passaram-se os anos e Faraó, ele teve um sonho que ninguém interpretava, ninguém. E como naquela época eles acreditavam que todos os faraós eles eram realmente deuses, todo sonho que ele tinha, tudo aquilo que ele iria fazer era muito importante. Então, eles logo ficaram, meu Deus, a gente precisa saber que sonho é esse que o faraó tem, que o faraó teve, para poder, né, saber o que vai acontecer aqui no Egito e tudo mais. E ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro lembrou de José, e José foi chamado, e José interpretou o sonho. E nesse sonho, a interpretação que José teve foi que haveriam 7 anos de abundância, 7 anos em que o Egito ficaria muito rico, ficaria muito próspero com relação às suas riquezas naturais. Como assim? Com relação à água, com relação à plantação, a animais para o alimento. E 7 anos de total seca, onde não haveria água, onde a plantação não iria adiantar nada plantar, porque não ia dar trigo, não ia dar nada, onde os animais, eles iriam morrer de seca, sabe? De fome. E isso aconteceu. Só que não só aconteceu no Egito, aconteceu em cidades também vizinhas. E aconteceu na cidade de Canaã, que era onde os irmãos de José moravam junto com o pai.
E o que aconteceu? Os irmãos foram até o Egito para comprar coisas. Por quê? Lá quando José falou com o faraó que isso tudo ia acontecer, ele já montou uma estratégia. A estratégia dele era: vamos fazer o nosso trabalho dobrado nesses 7 anos para que tudo que a gente for produzir, nós possamos guardar para que esses 7 anos de maior dificuldade nós tenhamos alimento, tanto para nós quanto para as cidades vizinhas, para poder realmente ter aquela troca, para poder vender. E foi isso que eles fizeram. Quando chegou nos 7 anos difíceis, que os 7 anos de seca, os irmãos de José, eles foram até lá. E na hora ele reconheceu eles. E José, naquele momento, ele convidou os irmãos para passar, para poder eles fazerem um banquete. E nesse banquete, ele distribuiu sacos de trigo para os irmãos. E ele perguntou assim: então, lá na casa de vocês têm quantos irmãos? Aí eles falaram: ó, nós que estamos aqui, e tem mais um mais novo, e o nosso pai. Aí ele ficou assim: mais novo? Porque ele não conheceu o Benjamim, que era o mais novinho. E ele fala: traz ele da próxima vez que vocês vierem. E foi isso que aconteceu. Eles foram lá, buscaram o Benjamim e trouxeram. E adivinha o que aconteceu? José, nesse momento, ele deixou, a carne falar mais alto e ele quis dar uma vingança. Ele pegou uma taça de prata que ele tinha, colocou dentro do saco de alimento, no caso de trigo, que ele ia dar para os irmãos levarem. Colocou lá dentro e deixou eles irem embora. Só que ele colocou no saco do Benjamim, para ver qual seria a reação deles. Porque com ele, nenhum deles gostava, chamava de meu irmão, realmente não gostavam dele como irmão. E isso fez José ficar muito chateado. Então, quando eles foram embora, José chegou e falou: guardas, vão atrás deles porque eles me roubaram. Aí eles voltaram e eles não entendendo nada. Aí ele: vocês me roubaram. E aí, quando eles foram procurar, acharam a taça no saco de Benjamim. E ele já mandou prender Benjamim. E na hora, os irmãos ficaram desesperados. E um dos irmãos, eu acho que foi o mais velho, falou: a gente não pode deixar isso acontecer, leva outro no lugar dele, porque a gente já perdeu um irmão e o nosso pai ficou muito triste. Se a gente perdeu o Benjamim, que também é o filho da Raquel, que também é o filho da esposa amada do meu pai, o meu pai talvez não aguente, ele tá muito velho. E na hora, José lembrou de tudo. Lembrou que quando os irmãos foram, pegar o trigo e tudo mais, os irmãos tiveram que se prostrar diante dele, já que ele estava ali como uma figura de poder diante de tudo que estava acontecendo. Ele foi da prisão, ele foi para governador do Egito, porque o faraó, depois que ele interpretou o sonho, o faraó, ele entendeu que ele era especial, que José era especial, e colocou José em um cargo muito alto, e os irmãos tiveram que se prostrar. Todo o Egito tinha que se prostrar diante de José, e tudo isso aconteceu. E no final, ele ainda voltou a amar seus irmãos e a perdoar, independente do que eles fizeram, independente de tudo, porque tudo que José passou foram processos humilhantes. Foram processos que para ele poderiam ter deixado feridas muito grandes. E ele tinha esse poder de fazer isso, de prender o Benjamim. Ele tinha poder até de mandar matar os irmãos. Mas ele não, porque ele sabia que o plano de Deus na vida dele já tinha se cumprido. E que não valeria a pena fazer isso tudo. E depois disso, ele se arrependeu. Ele falou com os irmãos que era ele. Os irmãos reconheceram ele. Contou tudo que estava acontecendo e pediu para chamar os pais, a família, já que ele tinha uma família bem grande, pediu para chamar todo mundo, para todo mundo ir morar no Egito com ele. E a síntese dessa história toda é que não é só porque Deus tem um plano na nossa vida que esse plano vai ser algo sempre bom, que sempre vai ser, uma linha reta de paz, felicidade, alegria. Não vai ser assim. Vão existir momentos de desespero, vão existir momentos de medo, vão existir momentos difíceis, mas a nossa confiança tem que ser no Senhor. Não tem que ser na circunstância que a gente vive, não tem que ser no nosso redor, tem que ser no Senhor. Mesmo que a gente não consiga ver, já que a fé, ela é isso, ela é a esperança naquilo que a gente... crer naquilo que a gente não espera. É até, meio doido você crer em algo que você não faz nem ideia, que você não espera. Mas é isso é fé. E José teve fé e confiança que Deus
iria colocar ele no poder, independente de onde ele estivesse, independente da prisão, independente do menor, do pior lugar que ele poderia estar, que era a prisão. Deus colocou ele naquele lugar, não porque ele merecia, porque nenhum de nós merece, mas porque Deus tinha planos para isso. A partir dele, o povo de Israel pôde ir para o Egito. Estavam vivendo anos difíceis, então acredito eu que foi muito importante para o povo ter um lugar onde ficar, ter um lugar onde comer na época, já que o Egito tinha se preparado muito mais para essa situação difícil do que a cidade deles, onde eles estavam. E tudo isso foi plano de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da lição, que vocês venham, vão assistir a próxima vai ser sobre Moisés. No domingo a gente ainda não sabe o horário, talvez de manhã, talvez 5 horas. E é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!